Olha só, pessoal, o caso do ex-apresentador Augusto Liberato, Gugu e Rosemiriam reacendeu dúvidas sobre a união estável. Sobre esse assunto, eu recebo aqui em nossos estúdios a presidente da Comissão da Família e Sucessões da OAB Piauí, Carla Oliveira. É com ela que a gente conversa a partir de agora. Tudo bem, Carla? Seja muito bem-vinda. Tudo bem, boa tarde. Boa Muito tarde. prazer participar do seu programa. Coisa boa, seja muito bem-vinda. Eu quero começar perguntando para você, hoje, na atualidade, o que pode caracterizar essa união estável? Bom, a união estável é caracterizada como, a princípio, anteriormente, era caracterizada como entidade familiar, duradoura, pública, contínua e com o interesse de constituição familiar, de uma entidade familiar. Hoje, se teve várias alterações no Código Penal, não necessariamente precisa o quê? Ter essa continuidade. Por que não necessariamente precisa ter essa continuidade? Porque a mulher ou o homem, ela pode viajar para trabalhar, ela pode ficar doente, passar vários tempos fora fazendo, por causa de negócios, então pode fazer um mestrado, doutorado. Então, assim, vai ter aquela separação do casal. Mas isso não diz que eles não estão mais juntos. Então, não existe mais essa convivência mútua, como existia no começo, que deu origem à união estável. Outra alteração também é em relação a ter um prazo. Antigamente, se tinha um prazo de 5 anos para se configurar a união estável. Não precisa mais esse prazo. Independente da duração da união estável, já se configura a união estável. Não necessita mais desse prazo de 5 anos que existia. Né? Carla, está se falando muito sobre essa questão da intimidade do apresentador, do ex-apresentador Augusto Liberato, de que, no caso, não haveria uma proximidade afetiva, de que, no caso, eram duas pessoas independentes que se uniram para constituir família, ter filhos. No caso, essa falta de uma afetividade clara, pública, reconhecida, ela, no caso, cairia por terra a união estável dos dois ou não? A falta de uma afetividade. Bom, primeiramente, eu quero falar que é uma análise superficial, claro, né? Porque eu não estou com os autos, então eu não vou me ater a provas, vou me ater à lei tão somente. Mas o que é que eu posso dizer? Bom, o Gugu, ele fez um testamento. Nesse testamento é dividido o quê? Vamos supor, 200 mil. 100 mil vai para o testamento e outros 100 mil são dos herdeiros necessários, certo? Agora, quem são os herdeiros necessários? São os filhos, que são os descendentes, os ascendentes, que são os pais, e a cônjuge. A cônjuge concorre com os descendentes e com os ascendentes, certo? Então, além do testamento, o que ele deixou testado, que foi 75% para os filhos e 15% para os sobrinhos, tem a outra parte. Por exemplo, o que eu estava falando dos 200%, os 100% dos herdeiros necessários, que aí, no caso, entra a mulher. Ela teria direito, sim, dessa outra parte da herança. Por quê? O que é que acontece? No testamento, ele não pode ter todos os bens do falecido. Ele tem uma parte dos bens, porque a outra parte dos bens já é dividido como para os herdeiros necessários. Isso já está na lei, isso já é da lei, entendeu? Então, o que a Rose está pleiteando é a configuração da união estável para ter direito a essa outra parte que é dos herdeiros necessários. Né? No testamento, ela já não pode mais entrar porque ela já foi excluída, né? Mas ela está atrás desse outro 100% ou 50%, né? 50% se a gente for colocar com 100%. A gente está falando muito, Carla, sobre essa questão de união estável, porque aqui no estado do Piauí a gente não precisa nos focarmos no caso do ex-apresentador Augusto Liberato. Nós encontramos muitas realidades de pessoas que moram na mesma casa, não oficializam através de um casamento, através de um documento, essa união e assim constituem suas famílias. Isso. No caso, quando nós temos aqui, trazendo para a nossa realidade do estado do Piauí, quando nós falamos de união estável, não necessariamente estamos falando de uma união de duas pessoas, por assim dizer, atestada por um documento. Se eu moro apenas, no caso, se uma pessoa já convive com outra pessoa em um contexto de formação de família, isso já é união estável. Isso configura união estável. Se tendo notoriedade de forma contínua, duradoura, se forma uma união estável. E que tenha laços de afetividade. Porque hoje em dia o conceito de família está muito amplo. Muito amplo, né?
Está muito amplo. Hoje existe a multiparentalidade e a família, tanto biológica como a socioafetiva. Então, se aquele casal está junto com a finalidade de constituir família, mesmo que não esteja casado no civil, mas tem essa finalidade, estão juntos, é caracterizada a união estável, sim. Algumas pessoas não preterem, assim, ter união estável. Por quê? Porque já foram divorciadas, porque se casar novamente vai perder a pensão, ou pode perder a previdência, né? Ou então por questões de raça, religião. Então, eles se juntam, mas não casam. Então, existem essas pessoas que preferem viverem, razões, né? Por várias razões, viverem em união estável por N razões, né? Razões que estão na lei, que a lei abarca, né? E mesmo assim existe uma família, existe afetividade, existe amor, existe o seio familiar, existe os filhos, existe carinho, existe tudo, né? Nesse caso, por exemplo, quando falamos de união estável em comparação com um casamento, a questão dos direitos são bem similares, né? Isso, cara? São. A união estável, quando configurada, ela tem os mesmos direitos do regime de comunhão parcial de bens. No caso, a parcial é tudo que o casal conseguiu acumular após a data da união. Após a união. Antes não entra. Então, após a união, é dividido entre o casal. Como sempre, 50% para os filhos e 50% para a mãe. No caso do Gugu, é porque ele fez um testamento. Então, ele já tirou os 50% ali do testamento. Os outros 50% ficaram para os herdeiros necessários. Que aí entra os descendentes, filhos, os ascendentes pais e a cônjuge. No caso, cônjuge parceiro. Só para encerrar nossa entrevista de hoje, porque o assunto é muito interessante, mas o nosso tempo é muito pequeno. Polêmico. Eu queria perguntar para você, no caso de dúvidas, o que a população pode fazer? Sempre procurar os seus direitos, sempre procurar um profissional especializado, é sempre o melhor caminho, não é? Sim, é sempre o melhor caminho, na hora que você for querer colocar aquela união no papel e no cartório, averbar a união estável para a convenção para parcial de bens, né? E procurar um advogado para saber quais são os direitos que cada cidadão tem, né? Muito obrigado pela sua participação. Nada, volte mais vezes, tá bom? Tudo bem. Boa tarde, até a próxima. Tchau, tchau.